Bem, boa tarde a todos. Hoje eu tenho a honra de receber aqui para uma discussão muito importante 3 especialistas que vão falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, um tema novo na legislação brasileira, um tema novo na legislação mundial, mas que tem avançando em grau de importância e a adesão dos países, a adesão das legislações para aquilo que traz maior segurança jurídica para as pessoas e também a proteção dos seus dados pessoais, uma vez que nós estamos vivendo um mundo onde a tecnologia toma um protagonismo extremamente importante. Os dados pessoais acabam sendo, por muitas vezes, expostos, e se não tivermos uma lei específica para o tratamento deste tema, desta temática, a exposição fica cada vez mais vulnerável, e esse é o tema desta tarde. Para discutir sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu, com muita honra, convido aqui a doutora Cláudia Del Moro, que é especialista na área, é advogada. A doutora Cláudia também é PhD candidate pela Universidade de Córdoba e nos trará suas reflexões a respeito deste tema. Também a doutora Aisha Herode, que, além de amiga, é diretora do nosso instituto, diretora do IDESF, do Conselho de Direitos Humanos do nosso instituto. E para debater com essas 2 especialistas, está aqui nosso diretor jurídico e amigo, professor, doutor Javer Ribeiro da Fonseca, que trará as suas reflexões a respeito desta temática para as fronteiras. Sejam muito bem-vindos, uma boa tarde e que Deus nos acompanhe. Aisha, é consigo. Olá, muito obrigada, Luciano, pela oportunidade. Agradeço ao IDESF por abrir as portas para nós, para abordarmos um tema tão importante que é a LGPD. Estou muito feliz pela oportunidade de estar presente juntamente com o Dr. Javer, com a doutora Cláudia, e este é um tema em que eu, a doutora Cláudia, a doutora Érica Davis e o escritório Bernardes Advocacia estamos estudando. Para acompanharmos um pouco sobre essa questão, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, conforme indica a própria nomenclatura, tem por escopo proteger os dados pessoais, considerando a sua importância e valor em tempos da sociedade da informação. Determina regras para o tratamento de dados, desde a coleta, armazenamento, compartilhamento, até a eliminação destes, entre outras. Importante ressaltar que os dados pessoais são as informações relacionadas à pessoa natural, identificável ou identificada, e o consentimento é a palavra-chave dessa lei. O consentimento, né, ele é a manifestação livre, informada, inequívoca do titular, o qual pode concordar com o tratamento de seus dados pessoais para uma determinada finalidade. A sua criação foi inspirada no Regulamento Geral de Proteção dos Dados, que é um regulamento do direito europeu. O ano de 2020 foi, sem dúvida, um marco para a proteção de dados, considerando a entrada em vigor desta lei. Todavia, é importante ressaltar que a parte que versa sobre as sanções administrativas entrarão em vigor agora, no dia 1º de agosto deste ano. Entre algumas dessas sanções, temos a advertência, desde a advertência até a multa simples de 2% do faturamento, limitada no total de 50 milhões de reais por infração, até a publicização da infração, entre outras que estão previstas dentro da lei. E, ao falarmos da LGPD, é importante a compreensão do seu artigo 1º, que menciona que esta lei dispõe sobre os dados pessoais, inclusive nos meios digitais, tanto por pessoa natural quanto por pessoa jurídica, seja de direito público ou privado, e tem como objetivo proteger os direitos fundamentais da privacidade, da liberdade, bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Observem que essa proteção de dados
atinge apenas os dados das pessoas naturais, excluindo os das pessoas jurídicas. Mas as pessoas jurídicas, bem como as pessoas físicas que realizam tratamento de dados com fins econômicos, devem observar os preceitos dessa lei. Inclusive, vale para o pequeno empresário, microempreendedor individual, escritório de advocacia e assim segue. No artigo 2º da LGPD também nós encontramos os fundamentos da proteção de dados. E citando alguns, nós temos o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade da informação, expressão e de opinião, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre concorrência e a defesa do consumidor, os direitos humanos, a dignidade humana. Percebam, então, que um dos fundamentos da proteção de dados é o desenvolvimento econômico e tecnológico. A lei não intenciona gerar dispêndios ou prejuízos aos empresários quanto à adaptação de suas empresas aos moldes da LGPD, mas sim almeja incentivar o desenvolvimento dessa empresa sob viés econômico e tecnológico adequados às necessidades da nossa realidade. Também atento quanto à questão da privacidade, o qual compõe o rol de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e se enquadra como o direito à personalidade. Também é conhecido como direito de estar só, que atualmente encontra-se um tanto que fragilizado em decorrência das violações à privacidade, das inovações tecnológicas, que estão lado a lado. Com o advento, da sociedade da informação, somada à cultura tecnológica da hiperconectividade, a privacidade ela torna-se mais complexa, sendo construída sobre pilares mais sensíveis, edificada em terras frágeis e tornando-se assim mais expostas às ameaças. Por isso é importante nós termos uma lei que versa sobre a proteção de dados pessoais e que tem como fundamento, um dos seus fundamentos, a privacidade. Bom, vou aproveitar seu gancho, doutora Aisha, e falar aqui um pouco de algo que você falou bem brevemente, que é a questão da penalidade, né? A lei, embora tenha já sido publicada em 2020, ela se torna importante no contexto brasileiro a partir de agosto desse ano, que é quando passam a valer, por assim dizer, as penalidades ali dispostas no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados. E, assim, por que só se torna importante, né, nesse momento? É que a gente tem uma cultura de que a penalidade, aquilo que acaba doendo no bolso ou de alguma forma, é que nos vincula àquele determinado preceito legal, né? Então, embora toda a tentativa de ter uma lei brasileira que vem arraigada aí com todos os conceitos internacionais trazidos pela lei geral já vigente no continente europeu e também com várias iniciativas em outros países, embora seja a proteção ao indivíduo, à sua personalidade, aos seus dados, ela traz sim consequências e é para isso que a gente está chamando a atenção desses todos envolvidos, né, que a doutora Aisha citou, que são microempreendedores individuais, pessoas físicas, pessoas jurídicas, todos aqueles que de alguma forma realizam tratamento de dados são passíveis de sanção pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente gostaria de trazer também um olhar atento a essa questão que está aí, né? Estamos agora em início de junho para que a vigência da lei inicie agora em agosto. Então, o artigo 52 traz aí no seu rol 9 tipos digamos, de penalidades e que elas variam dependendo da gravidade da infração. Aquelas que mais impactam os brasileiros são as multas. Conforme já disse, é uma questão cultural e elas são pesadíssimas, né? A doutora Aisha já citou que o ponto principal é a penalidade em relação ao faturamento, que é de 2% sobre o faturamento daquela empresa infratora, daquele microempreendedor infrator, e limitados a 50 milhões de reais.
Então, é uma multa bastante alta. E ainda, mesmo que esse valor assuste, não é só essa questão da aplicação da multa que tem um alto impacto, porque a lei também prevê a questão do pagamento de multa diária enquanto houver violação, e principalmente a questão do dano à imagem desse infrator, né? Por quê? Porque ela permite, ela prevê a publicização dessa infração após ocorrer todo o processo de apuração. Então, o que é mais maléfico para uma empresa, né, vamos trabalhar com empresa, do que ter uma informação negativa ou ter uma publicização de algo negativo que tenha realizado. O dano à imagem hoje é algo muito importante e manter a imagem é o que faz com que a empresa muitas vezes tenha sucesso ou não. Outro ponto importante dessa penalização, aí a gente não está falando de questão pecuniária, mas tem um impacto grande, é a previsão de suspensão de atividade, seja parcial ou totalmente. Mas não é das atividades em si, né? Você tem um ramo de comércio, não vai suspender suas atividades. Porém, você não vai poder realizar nenhuma atividade que trate dados. Então, hoje a gente sabe, qualquer local, vamos numa farmácia, pede nosso CPF para fazer todo o cadastro, exige, dependendo se a receita é controlada, enfim. Então, as empresas, elas acabam não podendo fazer nenhuma atividade que tenha tratamento de dados por conta de alguma infração à lei. A própria, falando ainda em questão de penalidade, a própria lei também traz que algumas ações dessas empresas atenuam as penas. Ou seja, ainda que haja violação, vai haver uma diminuição aí da pena no caso de pronta atenção de algumas medidas, que muitas vezes podem ser simples, ou mesmo aplicação de mecanismos e procedimentos internos que levem à proteção do dado, seja com políticas de boas práticas ou até mesmo um trabalho de governança robusto dentro dessa entidade, né? Então, veja, há uma lei bastante rigorosa, com penalidades bastante rigorosas, mas também ela traz aí a possibilidade de que as empresas, de que os tratadores de dados se adequem e trabalhem da melhor forma possível, visando aí o direito, tutelar o direito do seu cliente ou do titular de dados. E, com isso, adotando essas medidas, a própria lei prevê que qualquer tipo de violação que houver, ela pode ser diminuída, porque houve aí uma boa-fé, uma tentativa de melhorar os procedimentos internos visando a proteção de dados. E vejamos, essa é uma questão que está tão em voga no mundo, que já citamos aí várias legislações, os países na América Latina também outras iniciativas, principalmente na Europa. Então, principalmente em relações comerciais, é muito importante que as empresas se adequem. Por quê? Porque em dado momento chegaremos num ponto em que as relações comerciais elas não ocorrerão por não haver adequação, respeito aos dados de determinados titulares, né? A exemplo do que acontece hoje com compliance, anticorrupção, né? Muitas empresas deixam de fazer relações comerciais com empresas que têm ou seu nome escrito ou trabalho com pessoas expostas, né? Então, a LGPD também tende aí nessa linha, né? Então, nós estamos aqui agradeço até o Luciano, o Dr. Javer, pela oportunidade de estar falando antes mesmo da ocorrência disso tudo, né? Porque o mais importante é que é o conhecimento, é que as empresas, os microempreendedores, os tratadores de dados entendam a importância dessa lei e que não é um contexto brasileiro, né? É uma tendência mundial. Então, logo isso deverá se tornar natural no mundo, e a proteção dos dados, a proteção do indivíduo, a proteção da personalidade vai ser um ponto principal.
Excelente, doutora Cláudia, excelente. Doutor Javer, gostaria de ouvi-lo, uma satisfação. A doutora Cláudia foi falando, a doutora Aisha foi fazendo algumas anotações em alguns pontos, algumas questões pontuais que chamaram bastante atenção, e uma delas que desperta mais interesse é a necessidade de adequação. E quando a doutora Cláudia fez menção à necessidade de se preparar para um futuro, me fez lembrar da lição do filósofo Zygmunt Bauman, que, definindo o mundo globalizado, já havia estabelecido que a sociedade é líquida, ou seja, a modernidade é líquida, é fluida, está em movimento e é imprevisível. Estamos em constante mutação. Inclusive, coisas que a gente está falando aqui agora, que a doutora Cláudia mencionou, antes da entrada em vigência, tivemos a oportunidade, quem sabe já podemos agendar uma conversa para daqui a alguns meses, um ano, para ver como é que a coisa está fluindo nesse sentido. E isso ganha especial repercussão ao percebermos, aliás, o que já alertava Manuel Castells em 1989. Castells é um filósofo catalão que tem todo um berço acadêmico em Paris, em Berkeley, e ele já alertava que vivemos uma sociedade inserida num novo tipo de espaço que possibilita interações à distância, síncronas e em tempo real, possibilitado pelas, então, na época, chamadas de novas redes de sistemas de telecomunicação. Imagine isso trazido para os dias de hoje, né? Mas, em resumo, naquela época, Castells já conseguiu prever a influência que a internet e o ciberespaço acarretaria para a sociedade. Né? E isso, de fato, é o que acontece. E aí é que se insere essas questões relativas aos dados. Vale dizer, os dados estão inseridos nesse ciberespaço e estão em movimento, e que nos faz refletir pela necessidade de sua proteção. Então, doutora Cláudia, trazendo esse contexto para a nossa região de tríplice fronteira, aliás, a fronteira mais movimentada do país, em Foz do Iguaçu, entre Brasil e Paraguai, sede do nosso IDESF, como a senhora vê que a Lei Geral de Proteção de Dados tratou da questão atinente aos estrangeiros em trânsito ou residentes no país? Excelente trazer a lei para o nosso contexto aqui, né, que é muito peculiar, e eu acho muito bacana porque a gente consegue bater vários pontos da lei só trazendo a nossa realidade de fronteira. Bom, a lei é muito clara no artigo 3º de que em solo nacional a coleta dos dados de estrangeiros deve ser tratada igual os dados do nacional. Então, todo tratamento de dado, toda coleta de dado realizada dentro do território nacional, ela obedece aos ditames da LGPD. Essa situação trazida pela LGPD não é um conceito novo, também está explícito lá na RGPD, que é a Lei Geral Europeia, que é a questão da extraterritorialidade da lei, né? Então, você vê, todos os países que têm buscado se adequar e trazer uma legislação sobre isso, trazem também a questão da proteção daqueles que, não sendo nacionais, estão aqui, têm dados aqui no país, a coleta do dado é realizada aqui, então não importa se a pessoa é de fora, se está ocorrendo o tratamento do dado aqui, ela vai ser igualmente protegida. Então, a lei acaba sendo aplicável a todas as operações realizadas de coleta e tratamento de dados aqui no Brasil, né? Então, toda a coleta e tratamento de dados realizado aqui no Brasil. A questão de tratamento visando, seja oferta de serviços, oferta de bem, coleta simples, né? Como eu citei anteriormente, uma farmácia. O estrangeiro que estiver aqui no Brasil e tiver qualquer dado coletado, ele vai estar protegido. Então, ainda que ele, por algum motivo, precise ou tenha alguma violação dos seus dados, ele pode recorrer à LGPD para requerer os seus direitos aqui no Brasil, porque os seus dados foram coletados aqui. Então, provavelmente a gente vai ver muito isso aqui na fronteira, considerando que o comércio é muito livre, tanto muitos paraguaios, argentinos aqui, quanto estrangeiros, né, que visitam as nossas maravilhas aqui. Então, é importante que
todo aquele que vai tratar um dado, pense que, independentemente da nacionalidade, se aquela pessoa nem está entendendo o que você está pedindo para ela, ela tem o direito de ter o seu dado pessoal, a sua privacidade respeitada, e tem, pelos ditames da lei, da LGPD, o direito de requerer essa proteção, de requerer com que o seu dado seja protegido, ou, em caso de violação, requerer o que a lei tem a protegê-lo, né? O que a lei pode protegê-lo. Perfeito. Doutora Aisha, pegando um gancho aqui na sequência, continuando com foco em nossa tríplice fronteira, e assim considerando que existem diversas empresas em Foz do Iguaçu que atuam comercialmente no âmbito internacional, como vocês veem o impacto que a Lei Geral de Proteção de Dados pode impor a essas empresas? Doutora Aisha? Agora é verdade. Seu som Agora não estava foi. funcionando. Atualmente, estamos adquirindo e incentivando a expansão da cultura de proteção de dados. A LGPD impactará nas relações comerciais e de consumo, considerando a tendência crescente e atual do tratamento de dados pessoais pelas empresas, com viés de traçar o perfil do consumidor, compreender suas necessidades e expectativas, e como forma de alavancar os negócios. E esse cenário deve ser visto para além de fronteiras, diante dos avanços tecnológicos e da globalização, que desencadeou novas percepções acerca das fronteiras, considerando o crescente fluxo de pessoas e negócios a nível transnacional. E a LGPD trata sobre as questões de territorialidade e extraterritorialidade no que se refere à abrangência de sua lei. As empresas que têm estabelecimento no Brasil, as empresas localizadas fora do território nacional, mas que ofertam produtos e serviços ao mercado consumidor brasileiro e ou efetuam um tratamento de dados de pessoas que estejam no Brasil, sendo titular do dado brasileiro ou não, devem se amoldar às regras previstas pela LGPD. Ainda interessante mencionar sobre a questão da transferência internacional de dados, a qual só pode ocorrer mediante consentimento específico do titular. Vários países já possuem leis que versam sobre a proteção de dados pessoais, e a transferência internacional de dados é um fator de impacto, tanto para os países que possuem tal legislação, quanto para os que ainda não regulamentaram essa proteção. Para visualizarmos essa questão, menciono o artigo 33 da LGPD, que abarca a permissão da transferência internacional de dados para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na própria LGPD. Perfeito, acho. Eu ia te fazer justamente a pergunta de qual é o impacto dessa lei, né, no que tange a transferência de dados para outros países, mas você já foi muito pontual, como sempre. Mas te perguntando ainda com foco, doutora Cláudia, por fim, considerando que a vigência da lei se aproxima, aliás, eu vou fazer a pergunta para as duas, se puderem se complementar, qual seria a mensagem que vocês deixariam aos personagens que estão abrangidos por esta lei? Bom, vou começar aqui, já que a doutora Aisha acabou de falar, ela descansa um pouquinho, eu vou começar. Bom, de tudo isso que a gente falou, muito breve, muito rápido, porque é uma legislação muito completa, muito nova e muito e globalizada, né? Tem um vasto assunto fora, mas aqui dentro ainda o Brasil está aprendendo a se adequar. Mas acho que o mais importante é trazer a ideia de que aquelas empresas, aqueles que tratem dados, leiam e busquem a compreensão dessa lei. Porque verificar os procedimentos adequados, verificar aquilo que pode ser feito para melhorar a sua estrutura organizacional, verificar seus sistemas informatizados, se eles são consistentes e se estão devidamente registrados para evitar qualquer tipo de problema,
qualquer incidente, seja de vazamento de dados, ou seja de uma forma errônea de tratamento do dado, para que adquiram também consciência em relação à importância dos dados e o que, de fato, os dados podem, quais as consequências de um vazamento de dados podem trazer para a personalidade da pessoa, o que um dado representa para aquela pessoa, porque, afinal de contas, o dado representa muito sobre nós, a extensão da nossa personalidade. A gente teve a situação aí, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi amplamente divulgado que foram utilizadas as redes sociais, ou seja, as preferências das pessoas para a tentativa de manipulação de uma eleição. Então, quanto mais as pessoas, os tratadores, aqueles que tratam de dados, que tenham dados, que tenham um banco de dados, entendam a importância e a extensão, o que um dado pode fazer na vida das pessoas, num contexto político, mais visão para essa proteção a gente vai ter no Brasil. E é muito importante que essa consciência exista. E não só com a finalidade de evitar multas, né, ou a exposição negativa, que por si só já é degradante para a imagem de um comerciante, por exemplo, mas é que é importante, num contexto geral, que a gente esteja respeitando aí um direito que é tutelado pela nossa Constituição Federal, que é o direito de imagem, que é o direito de personalidade, que é o direito que a doutora Aisha falou, que é o direito de ser deixado sozinho, de não ser incomodado. A gente está num meio tão cheio de informação que muitas vezes a gente não quer, a gente faz uma busca de alguma coisa ou a gente faz uma compra lá e de repente a gente acaba sendo bombardeado por um monte de informação porque de repente aquele dado foi vazado, foi vendido e a gente só queria ter comprado aquilo e pronto, né? Então, a partir do momento que nós, cidadãos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, entendem que acima de qualquer penalidade, acima de qualquer sanção, acima de qualquer legislação infraconstitucional está a nossa Constituição e que os nossos direitos maiores estão lá tutelados e a gente ter esse olhar, a gente passa também a trabalhar de forma mais humana e de forma mais, vamos assim dizer, mais com visão de futuro, não só para fins comerciais, mas que atrás de qualquer relação existe um ser humano, existe uma pessoa. Irretocável as considerações da doutora Cláudia. Eu apenas me coloco aqui a trazer uma singela reflexão acerca da extraterritorialidade da LGPD. Essa legislação ela se encontra conectada com compliance, que significa estar em conformidade. Assim, a relação entre ambos eles se dá na medida em que a LGPD se reveste com a roupagem de um novo padrão de conformidade no Brasil, mas que, ao se deparar com as fronteiras nacionais, pode gerar um entrave certeiro quando o assunto for transparência das informações, as quais elas devem ser claras, precisas, acessíveis, de forma fácil sobre o tratamento e os agentes de tratamento. Mas como fazer quando esse agente, que realiza o tratamento de dados, eles não se encontram ao alcance da Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que é o órgão responsável por cuidar da proteção de dados e fiscalizar o cumprimento da LGPD em nosso país. Talvez aqui, nessa singela reflexão que eu faço, a resposta para essa problemática, ela resida na cooperação entre a ANPD e os agentes regulatórios de outros países. Eu trago a cooperação porque, quando nós nos remetemos às fronteiras, nós também temos em mente a questão da cooperação internacional. E a extraterritorialidade prevista na LGPD não encontra a sua efetividade em si mesma. Por isso, a cooperação internacional entre os agentes responsáveis pela proteção de dados é algo imprescindível, considerando que os danos causados pela desproteção de dados, eles desconhecem as fronteiras, ainda mais em tempos de ambientes digitais, de internet, tecnologias. E por isso, quanto aos empresários que
que atuem em fronteira, eles se adequarem à LGPD o mais rápido possível, vai ser mais benéfico para eles em todos os sentidos, além de estar em conformidade com a lei. Agradeço bastante as duas, bastante esclarecedor e cativante e motivante. Isso desperta na gente a vontade de se aprofundar cada vez mais e que venha, que entre em vigor, que entre em vigência, e vamos enfrentar isso aí. Voltamos a debater mais para frente aí algumas considerações prós e contras, algumas críticas construtivas a respeito da matéria. E eu devolvo a bola para você, amigo Luciano. Excelente, professor Javier, é exatamente isso. Esse é o início de um debate. Eu acho que a partir de agosto aí vamos ter casos já, os cases vão aparecendo, né? E aí podemos debater em temas concretos, com a nossa realidade. Mas esse debate realmente é muito pertinente, é moderno, é um debate de ponta, pois já estamos aí nos antecipando o que pode vir a ser, e o que já se tem um direcionamento do que será, não é? Uma das coisas muito importantes que vocês tocaram aqui são essas relações de fronteira. Eu acho que Foz do Iguaçu, essa nossa tríplice fronteira, tem condições de ser um grande laboratório de experiências na área internacional, que pode vir a dar à luz ao aprimoramento da cooperação internacional a partir das experiências aqui realizadas, não é? Eu acho que esse laboratório tem condições de grandes ações. Por quê? Porque aqui nós temos o maior porto seco da América Latina, o movimento de cargas de tudo que vem do Chile, da Argentina, perpassa por aqui. Nós temos também uma cidade que é turística, de destino internacional. Então, as relações comerciais, as relações de serviços com estrangeiros aqui já é histórica, né? Então, nós temos aqui um excelente ponto de reflexão e de análise para qualquer caso que se venha a ter, né, no Brasil. E uma outra relação assim que é do nosso dia a dia nesta região é uma empresa binacional. Itaipu é brasileira e é paraguaia, brasileira e paraguaia. Então, com essas características, nos dão a possibilidade de muitas análises. Eu espero, num futuro breve, que nós possamos nos reunir novamente nessa sala, com este e outros grandes temas que envolvem o desenvolvimento das nossas fronteiras, e isso sempre ancorado num arcabouço jurídico brasileiro, e que também está vinculado às legislações mais modernas dos países que visam e buscam cada vez mais o respeito aos direitos humanos e o direito à pessoa. Meu muito obrigado, tenhamos todos um excelente dia. IDESF, ultrapasse os limites da sua evolução.